Nós nos vamos. A Constituição fica para ficar, pois com ela ficará a democracia, a liberdade, a pátria como a casa de todos, com todos e para todos. Esta é a manifestação que eu desejava fazer ao abraçar, com o coração repleto de alegria, os meus irmãos, os meus companheiros constituintes. Muito obrigado. Alô você, seja mais uma vez bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde ao podcast GIF, um programa dedicado a debater temáticas do investimento social privado. Eu sou Daiane Oliveira. Iniciamos essa edição com a promulgação da Constituição Cidadã de 1988, proferida pelo então presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães, e não por acaso. No próximo domingo, os brasileiros vão às urnas escolher deputados, senadores, governadores e presidente da República. As eleições são uma das ferramentas da democracia. E o Brasil, de 1964 a 1985, durante a ditadura militar, viveu um período de repressão em que as pessoas não podiam escolher seus representantes. A promulgação da Constituição é o marco para a abertura da democracia. No entanto, após históricas lutas para a consolidação do regime democrático, constantes ataques às instituições e ao sistema eleitoral nos faz novamente ter que reafirmar a sua importância. Norteados pelo mantra "sem democracia não existe ISP", conversamos com especialistas e atores do investimento social privado sobre a importância da defesa desse sistema político. Após a ditadura militar, o período de abertura política permitiu uma maior organização da sociedade civil. A pastora Romy Brenck, primeira mulher secretária-geral do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, nos traz um pouco da importância desta abertura para as organizações da sociedade civil no país. O período da redemocratização possibilitou que a sociedade civil se organizasse, que ela se reunisse e se articulasse para incidir em políticas públicas voltadas para os direitos humanos e que também atuasse criticamente e tornasse visível temas relacionados, por exemplo, ao racismo, ao feminismo, aos privilégios. Também com o processo de redemocratização, trabalhadores e trabalhadoras puderam se organizar em partidos e também em sindicatos. A gente sabe que durante a ditadura militar, as reuniões coletivas, toda a crítica à ditadura, à cultura política ditatorial, ela era proibida e as pessoas eram extremamente perseguidas. Então, durante a ditadura militar, não havia espaço para a organização da sociedade civil. Durante a democratização, quando nós tivemos a possibilidade de uma abertura democrática, que aliás foi resultado de uma luta da sociedade civil e de muito sangue derramado e de muitas pessoas cujos corpos desapareceram e sobre os quais nós não sabemos onde estão, não havia possibilidade de organização sindical e de nenhum outro tipo de organização coletiva por parte da sociedade civil. No período da redemocratização, nós também pudemos instalar um processo constituinte e dentro de todos os limites que nós sabemos que esse processo teve, mas ele garantiu que a sociedade civil participasse
da discussão, do debate, fizesse proposições concretas à Constituição de 1988, que não é uma Constituição perfeita, evidentemente, mas ela é uma Constituição que tem muitos avanços. De acordo com a pesquisa Datafolha, atualmente 75% dos brasileiros consideram a democracia o melhor regime de governo. Este é o mais alto índice de aprovação ao sistema democrático desde que o Instituto começou a fazer a série histórica em 1989, quando houve a primeira eleição direta após 21 anos de ditadura militar. Home Bank vê como positivo o número, mas acredita que é preciso qualificar o debate. A minha única pergunta é: o que é que se compreende por democracia? Democracia hoje é uma palavra colocada no centro do debate, mas a gente também precisa tentar entender o que é que as pessoas compreendem e como as pessoas imaginam democracia. A gente pode falar, por exemplo, de uma democracia do sistema neoliberal, que vai garantir que o setor financeiro, que grandes empresas e pessoas pertencentes a uma elite econômica tenham um espaço de participação, enquanto trabalhadores e trabalhadoras vão perdendo cada vez mais direitos e entrando, por exemplo, no mercado informal de trabalho. Então, eu compreendo que essa não é a democracia que nós queremos. A democracia não pode se resumir apenas, por exemplo, à participação de um processo, a participação é o direito ao voto, mas a democracia ela precisa garantir também que a gente possa incidir, debater, propor e garantir que a desigualdade econômica seja enfrentada. Apesar dos números, o Brasil vive nos últimos anos uma série de ataques ao sistema democrático e às instituições. Tem se imposto em questão até mesmo nosso sistema eleitoral eletrônico, que é referência em todo o mundo. Para Mirela Sandrini, diretora regional da Pórticos América Latina, diante desse cenário, é importante reafirmar e externalizar a defesa da democracia. Todo posicionamento em favor da democracia, ele é valioso e por isso ele pode e deve ser externalizado de diferentes formas, inclusive pelos agentes do campo do investimento social privado. Falando especificamente da defesa do regime democrático atual, que no Brasil é tão recente, o investimento social privado ele tem um papel muito relevante em reforçar e contribuir para o seu contínuo aperfeiçoamento. E tendo como objetivo, obviamente, a superação das desigualdades e a promoção da justiça social. O regime democrático ele pressupõe o respeito e a valorização da pluralidade e da diversidade como características intrínsecas do Brasil, o que demanda muita atenção e vigilância constante exercida pela sociedade para que a democracia brasileira garanta esses espaços perenes e legítimos para que todos os grupos e culturas possam ser representados. O diretor-presidente da Fundação Telefônica Vivo, Américo Matar, discorda que nossa democracia esteja em risco. Eu acho que a nossa democracia não está em risco. Eu penso, fugindo um pouco ao senso comum, eu acho que faz parte do regime democrático a alternância de poder e, eventualmente, ter alguma ou outra distorção. Ainda que essas distorções nos soem estranhas, elas fazem parte do processo. E o Brasil tem instituições bastante sólidas. Nós temos as duas casas civis, o Congresso e o Senado, e temos aí o Judiciário. Então, na linha dos três poderes, na articulação entre os três poderes, quando o legislador pensou no modelo constitucional de atuação em três grandes pilares da democracia, eu acho que a gente foge desse risco. Eu acho que não há nenhum tipo de apetite, nem cenário para qualquer tipo de intervenção mais autoritária. E é fundamental, que bom que a sociedade tem essa percepção, que já não aceita mais regimes autoritários e regimes ditatoriais. Acho que é fundamental, quanto mais a sociedade conhece, estuda
e aprende, ela se torna cada vez mais intolerante aos processos autoritários. Eu acho que existem críticas ao sistema democrático, ao sistema eleitoral, e todos têm o direito de criticar. No Brasil não existe crime de opinião. Então, cada um pode expressar sua opinião, ainda que sejam opiniões medíocres, cada um tem o direito e a liberdade de fazê-lo. Eu não acho que corra qualquer tipo de risco para o sistema democrático e muito menos para em xeque a filantropia no país. Eu acho que a filantropia nunca foi tão necessária quanto nesse momento. O papel da filantropia é justamente defender e trazer contrapontos a essas críticas exacerbadas que por vezes surgem na nossa sociedade. Em contraponto, Mirella Sandrini acredita que não só a democracia está em risco, como é importante e fundamental a defesa do sistema eleitoral e democrático. Defender o regime democrático e o sistema eleitoral em diversos níveis é a expressão singular para que a população possa integrar a vida pública do país. Qualquer ataque às urnas, insinuações ou ameaças contra o TSE colocam em risco não apenas o resultado de uma eleição, mas também a força necessária para que os sujeitos sociais participem das tomadas de decisão e das possibilidades de transformação de realidade. Fortalecer a democracia é, assim, garantir o direito de ser e estar com dignidade em um mundo em movimento. É no espaço consagrado das urnas que cidadãos e cidadãs conjugam as suas histórias, necessidades e até esperanças de futuro. Então, estar junto com os mais vulnerabilizados, garantindo que suas formas e espaços de expressão e participação política aconteçam, é um ponto central da diferença que os agentes do investimento social privado podem e devem se comprometer, no momento em que decidem trabalhar na agenda de fortalecimento da democracia e da sua própria governança. Ainda, os agentes sociais, como as organizações e empresas que atuam com o investimento social privado, tradicionalmente ocupam um lugar bem privilegiado nesse jogo democrático, né? Seja pelos recursos que aportam, ou seja pelas conexões que mobilizam em favor das suas agendas. Em tempos de ameaça e ataques, a integração dessas agendas em prol de um objetivo maior e comum pode ser uma fortaleza. Em outras palavras, né, onde há a democracia, também abre-se janelas de oportunidades para garantir a preservação da pluralidade socioambiental nacional e bem como abre-se também oportunidades para mudanças e superação de quaisquer desafios que sejam. Na mesma linha de Mirella Sandrini, o superintendente socioeducativo da Fundação FEAC, Jair Rezende, vê a democracia brasileira como resiliente, tendo em vista os constantes ataques. O sistema democrático brasileiro tem sido demonstrado muito resiliente ao momento que nós temos vivido nos últimos anos, com diversos ataques à democracia e às instituições. Ao longo das últimas décadas, isso vem acontecendo, se intensificado nos últimos tempos. Uma situação de muita polarização, mas o sistema brasileiro, além de estar baseado em leis bastante sólidas, ele também tem a contribuição de uma construção coletiva, democrática, que é superior muitas vezes não, mas eu penso até completamente superior a esses ataques, mesmo reconhecendo os riscos que esses ataques possam representar a democracia, mas esse sistema, por ser algo construído e fazer parte do conceito da nossa população, esse sistema tem se mostrado resiliente a essas tentativas de destruição. Para além da defesa da democracia, é preciso também refletir acerca da qualidade e de qual democracia estamos falando. Home Bank nos traz algumas questões. Outra questão que eu me pergunto é se quando esses 75% da população brasileira que aprovam a democracia, que acham a democracia o melhor sistema para um país, se consideram, por exemplo, o fato da gente colocar no centro do debate público
o racismo estrutural que configura a nossa sociedade brasileira. Nós sabemos que ainda existe uma elite com pensamento bastante colonialista, que pensa que a gente ainda vive num período em que se pode escravizar pessoas, ou que trabalhadoras domésticas não têm direitos, não podem ter acesso a direitos e a garantia trabalhista. Então, quando esse tipo de pensamento ainda prevalece, eu diria que a nossa democracia, a nossa compreensão de democracia é bastante fragilizada. Então, que bom que a gente tem 75% de pessoas que compreendem que a democracia é o melhor sistema, mas cabe a pergunta sobre qual democracia nós estamos falando. Jair Rezende fala em dívida social que o Brasil tem com os menos favorecidos. Para ele, pensar democracia também é pensar como acabar com essas desigualdades. O Brasil tem uma dívida social enorme com diversas minorias, com as pessoas negras, com os pobres, com o público LGBTQIA+, com as mulheres, com os moradores das regiões mais periféricas desse país. Então, a estratégia de investimento social ela tem que estar intimamente ligada com essa questão da justiça social. Somente um processo que reconhece a necessidade da justiça social vai combater de forma mais contundente, de forma mais efetiva, a questão da desigualdade. Diante deste cenário, o investimento social privado é um ator de fundamental importância para diminuir as desigualdades. Jair Rezende acredita que o ISP tem sido muito importante no processo de fortalecimento da democracia e na busca por justiça social. Sendo também que a própria filantropia brasileira, o investimento social privado, ao longo de décadas, vem contribuindo de forma importante para que a população brasileira consiga se manifestar, consiga participar, criar o processo de participação em políticas públicas, direitos, criar novos direitos e exercer esses direitos. O investimento social privado ele tem sido muito importante nesse processo. É claro que é importante também a parceria do investimento social privado com o próprio governo, com o próprio poder. E, atualmente, a gente vê uma certa dificuldade nesses processos, e, sobretudo, na criação, estabelecimento de novos direitos, ou até no exercício desse direito. Mirella Sandrini acredita que, mais do que apoiar, o ISP precisa dar protagonismo aos segmentos da população que sofrem com essas desigualdades, para assim podermos avançar. Em países tão desiguais, violentos e complexos como é o caso do Brasil, o investimento social privado ele deve assumir um compromisso sólido e mais ousado para a redução radical das iniquidades que limitam a dignidade humana. Nesses casos, intervenções para mudanças sistêmicas, elas devem incluir uma conexão mais direta do investimento social privado com pequenos coletivos, movimentos e organizações de base, e não operar apenas a partir de desigualdades estruturais de raça, gênero, classe, sem que haja liderança direta e o protagonismo de pessoas negras, da própria comunidade LGBTQI+, de ribeirinhos, de indígenas, entre outros. É urgente reconhecer que esses movimentos, que estão nas favelas, nas periferias ou em áreas remotas do Brasil rural, eles realizam um trabalho consistente e com impacto social, político e econômico direto nas suas comunidades e territórios. Essas instituições, elas precisam não apenas existir, mas desde já elas precisam receber recursos de larga escala para poder justamente impulsionar desenvolvimentos frente à justiça social, climática, racial e, sobretudo, na defesa da própria democracia. Isso quer dizer que uma boa perspectiva de mudança é a descentralização dos recursos quando a gente está falando de investimento social privado.
Isso tem a ver com o compromisso do próprio investimento social privado com o Estado democrático de direito. É sobre um posicionamento mais direto contra as violências e discriminações sistêmicas que sufocam o Brasil. Só há democracia plena quando os sujeitos sociais possam florescer para o seu melhor, com autonomia, equidade racial, de gênero e socioeconômica. Se não houver democracia, não há ambiente favorável para nenhuma outra pauta, seja ela social, ambiental ou econômica. No Brasil atual, não há mais espaço para retrocessos autoritários. Ditadura e tortura pertencem ao passado. A solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições. Em vigília cívica contra as tentativas de rupturas, bradamos de forma uníssona: Estado democrático de direito sempre! Chegamos ao fim com um trecho da Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito, lida na Faculdade de Direito da USP no dia 11 de agosto. Reafirmamos aqui também o nosso compromisso em defesa da democracia e do Estado de Direito. Nossos agradecimentos especiais a todas as pessoas que aceitaram participar deste podcast e a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Por hoje é só. Nos próximos episódios traremos mais convidadas e convidados para falar sobre investimento social privado. Essa e outras edições do podcast GIF podem ser acessados nas principais plataformas de streaming e também no site do GIF, gif.org.br. onde você pode encontrar também uma reportagem especial sobre o tema. Se você gostou do conteúdo, propague a democracia compartilhando com seus amigos, amigas, colegas, vizinhos e vizinhas. A Revista Afirmativa, coletivo de mídia negra, assina este podcast. Conheça mais do nosso trabalho no site revistaafirmativa.com.br ou no Revista Afirmativa nas principais redes sociais.